muitas aprovações. Então eu procurava depoimento, procurava pessoal até no YouTube falando, ou ex-alunos que nem tinham que fazer um vídeo assim pro quadro, talvez. E aí eu vi gente falando muito bem. E aí eu vi que realmente dava resultado. Não tinha só questão de prometer algo. Meu nome é Marcela, eu tenho 22 anos e eu fui aprovada agora em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Unicamp. Então, meu objetivo inicial, quando eu comecei com o quadro, era entrar no Exército. É meu sonho, assim, sempre foi. Mas, depois de muitos anos, eu vi que não deu muito certo, que talvez ocorrem mudanças de planos, né? E eu acabei gostando dessa área e resolvi escolher esse curso esse ano. Mas eu tentei bastante tempo o Exército. E ano passado eu tentei Aeronáutica também. Eu ainda tô no processo da Aeronáutica, então ainda tem chance de eu seguir esse sonho. Mas por enquanto eu tô na universidade já, comecei as aulas. Eu sempre estudei em escola pública, ensino fundamental, ensino médio, sempre. Na escola eu era muito estudiosa, mas eu era estudiosa porque eu queria ter uma nota boa. Então, assim, era muita questão de decorar. Eu era muito boa em decorar, eu tirava notas boas, mas aí quando eu saí do ensino médio, eu vi que não era aquilo, que eu não estava nada preparada. Porque, como eu disse, no ensino médio, era muita questão de preocupação só com as notas, em ter nota boa. Então, meu estudo era decorar as coisas, decorar fórmulas, decorar o que o professor passava, só que eu não retinha. Então, eu poderia fazer uma prova hoje. Se eu fizesse a prova em 2 dias, a minha nota já seria bem menor, porque eu não teria feito aquele processo de ficar tentando decorar. Então, não foi um estudo efetivo de aprender e ter isso retido. Eu me sentia meio perdida, porque eu não sabia na época o que eu estava fazendo de errado. Eu não tinha essa mentalidade de realmente aprender, de ter isso concretizado porque seria bom. Então eu ficava sem entender por que eu não estava lembrando depois. Mas era isso. Ah, sempre quis. No 8º ano, uma professora me falou da Unicamp, porque eu não era aqui da região de Campinas. Então, quando ela falou de Unicamp, eu pesquisei, eu fiquei apaixonada e nunca tive outra opção a não ser a universidade pública. Então, tanto federal quanto Unicamp sempre foi o foco. Eu nunca quis estudar uma universidade particular, sabe? Eu não pensava em sair do ensino médio e começar a pagar uma universidade particular. Para mim, sempre foi a questão de estudar em uma pública. Mesmo com os objetivos do Exército, eu não queria entrar em uma particular. Antes, eu estava estudando por conta e eu ficava perdida, porque eu só pegava o que tinha que estudar, o que tinha no edital, e eu ia estudando, mas eu não fazia exercícios, eu não fazia simulado. Então, nesse ano que eu só estudei por conta, foi horrível, porque eu não lembrava das fórmulas, eu não lembrava, às vezes, como aplicar. Às vezes eu tinha fórmula, mas eu não lembrava como aplicava, porque eu estudei só lendo, escrevendo, eu escrevia muito e não fazia exercício. Quando eu cheguei, fui fazer uma prova, e eu vi que não tinha adiantado de nada o estudo, porque, realmente, foi como se eu não tivesse estudado a minha nota. Eu chorei mesmo, porque eu vi que eu não ia conseguir sozinha, assim. Tem gente que consegue, mas eu me vi perdida e não consegui planejar direitinho o que tinha que ser feito e como tinha que ser feito. No ano que eu terminei o ensino médio, eu já peguei e comecei a estudar com foco no Exército. Mas aí foi o ano de 2018, que aí eu saí do serviço, falei, vou focar, eu vou conseguir. E aí foi um ano que eu não assinei o cursinho. E aí não deu certo.
ensino médio, meu terceiro ano eu tava trabalhando, então eu nem tava pensando na faculdade ainda, tava trabalhando no mercado. Então, assim, era bem puxado. Eu trabalhava de dia e à noite já ia pra escola, então foi um ano, assim, que eu só fiz isso. Só concluí o ensino médio e pensei, vou estudar depois. Então foi mais... foi bem diferente esse ano, que aí foi 2017, que eu concluí. Aí 2018, em março, mais ou menos, eu decidi realmente que eu não queria aquela vida de ficar trabalhando em um mercado, o máximo que eu poderia subir lá. Eu vi que não fazia sentido pra mim. Aí então eu peguei e comecei desde 2018. Aí eu tive algumas aprovações, eu acho que não sei se esqueci o nome da moça falou pra você, mas eu ainda queria muito o exército, então eu optei por continuar estudando, até que esse ano eu vi que eu quero realmente já começar, o tempo tá passando e eu acho que é hora de seguir em frente. Olha, sozinha, eu não tinha nenhum tipo de contato lá com professores, como era videoaula que eu procurava, não tinha. Então eu senti essa dificuldade também em motivação. Pensando, não, você vai conseguir, continua. Tem muita gente passando pela mesma situação. E não, pra mim aquilo era o fim do mundo. Eu achei que que eu não conseguiria aprender um conteúdo. Então eu começava a estudar e eu já ficava desmotivada na hora que eu encontrava um obstáculo. E eu achava que aquilo só iria acontecer comigo, assim. Que eu tava fazendo algo de errado no sentido de não conseguir aprender logo. Então aí isso me deixava mais desanimada ainda. Assim, me motivar eu mesma, assim, era meio difícil. Fazia exercício, não acertava. Aí eu procurava a resolução, eu não entendia. Ou procurava outros exercícios do mesmo tipo, eu ainda não conseguia. E aí, às vezes era porque eu já estava pegando um exercício difícil, mas eu achei que eu tivesse que entender de qualquer forma. Então, aí me deixava irritada. Eu ficava irritada mesmo quando eu via a resolução e ainda não entendia. Então, foi bem difícil nessa questão, assim. Sim, falta da monitoria e a questão de ser gradativo, começar com um exercício mais fácil, ir para um exercício médio, até chegar no difícil. Como eu não tinha essa organização certinha, eu já pegava um difícil e ficava me cobrando por não conseguir fazer ele, sendo que eu deveria ter seguido um passo a passo. Então eu poderia até saber a fórmula, mas como eu às vezes não tinha o professor não chegava na aula mostrando como chegar na fórmula, mostrando por que chegou nessa fórmula. Não, ele passava a fórmula, passava como usá-la, mas quando chegava no exercício mais difícil, eu tinha que entender certinho a aplicação, entender o raciocínio todo por trás, eu não conseguia, mesmo tendo a fórmula. Eu comecei a procurar na internet e bastante. Aí eu encontrei, principalmente pro IME, que quando eu comecei lá atrás pensei, quero o IME. E aí eu vi que tinha um cursinho online, que era a turma IME-ITA, e aí eu comecei a procurar as aprovações, vi que realmente dava resultado, peguei um teste gratuito de 7 dias, vi as aulas que eu podia ver, vi o tanto que eu pude, e aí eu gostei e aí resolvi assinar. Eu gostei da metodologia, eu gostei de como a plataforma era dividida e principalmente eu vi muitas aprovações. Então eu procurava depoimento, procurava pessoal até no YouTube falando, ou ex-alunos que nem tinham que fazer um vídeo assim pro quadro, talvez. E aí eu vi gente falando muito bem. E aí eu vi que realmente dava resultado. Não tinha só a questão de prometer algo. Quando eu vi outras pessoas, eu percebi que essa dúvida não era básica, quando eu vi outras pessoas também lá no chat não, na parte de tirar dúvidas mesmo, fazendo perguntas básicas assim, que eu achava básica no começo, ou coisas até que eu sabia um pouco mais, mas eu vi que às vezes a outra pessoa não sabia, então eu vi que assim, era comum. E é a questão de pegar a confiança na matéria, precisa mesmo tirar essas dúvidas básicas. Então aí eu percebi que não era só eu que tinha dúvida assim,
e que tava tudo bem eu perguntar e que isso era bom e ia me ajudar nos estudos. Bastante mesmo. Porque eu não conseguia entender com a resolução às vezes, mas eu tirava a dúvida e eu ficava, nossa, é tão simples, por que eu não consegui resolver? Então, assim, eu comecei a tirar dúvida de tudo mesmo. Até se um acento em português eu não entendi por que era aquilo, então eu comecei a ir atrás para entender por que era aquilo. E eu vi que eu consegui progredir bastante, porque nessas dúvidas, quando eu tirava elas, era o que ficava mais solidificado, assim, na mente. Então, assim, era um erro que eu já não cometia mais. Por ter me dado trabalho para resolver, talvez. Tem a ver com o meu preparo. Eu gosto de escrever e apesar de, na época do ensino médio, eu escrever para decorar, eu percebi que isso me ajudava mesmo a reter o conteúdo e ainda mais quando eu aprendia e escrevia era melhor. Então, eu colocava fórmulas, aqui tem fórmulas, na lousa, eu ia lá, tinha um exercício que não saía do papel, eu tentava colocar ele grande, tentar enxergar o que eu tava errando. É algo assim que eu funciono muito com a visualização. Então, eu sempre tenho um monte de papéis, tinha mais ainda. Então, é um negócio que me ajuda. Às vezes, até na hora que eu tô resolvendo, eu lembro da imagem que eu desenhei, eu lembro de coisas assim. Então, tem a memória fotográfica, né? Eu tinha muita dificuldade com física. Eu saí assim da escola sem saber nada de física. Esqueci as fórmulas, esqueci tudo. Então, assim, foi uma matéria que me deu muito trabalho. Chorei muito para conseguir aprender ela. Então, aí eu pegava, desenhava, assim, na lousa, tentava ver, entender realmente o que estava acontecendo. Então, assim, gastei bastante papel para entender essa matéria, para ter mais confiança nela, né? Quando eu tentava várias vezes, eu entrava, assim, meio que um pouco de desespero, assim, do tipo, eu não vou conseguir. Então, eu chorava, até coloquei ali, tem uma frase que eu vi na internet, quer chorar, chore, mas continue caminhando. Eu vi essa. Aí eu peguei e mudei ela, quer chorar, chore, mas continue estudando. Então, assim, eu chorava, respirava, não, vou de novo. Ou então eu mudava, voltava depois. Mas realmente, eu sou sentimental a esse ponto de chorar por não entender um exercício. Nessa época que eu decidi parar de estudar, já para estudar por mim mesma, eu não me preparei financeiramente. Então, mas a minha mãe, ela viu qual era o meu sonho, ela entendeu qual era, e ela me deu todo esse suporte financeiro que eu precisei. Quando eu falei para minha mãe, ela perguntou justamente das aprovações. Mas funciona mesmo essa prova? Aí eu mostrei para ela vídeo, mostrei os depoimentos que eu encontrei e falei que eu tava confiante. Aí ela falou, então se é isso que você quer, então vamos. Aí no outro dia já entrei em contato com a equipe, já emiti o boleto e ela pagou pra mim. Eu consegui me organizar muito melhor depois. Inclusive aqui fazendo o cronograma certinho no site, sabendo o que eu ia estudar cada dia, quais exercícios, qual dia eu iria usar para fazer exercícios ou para fazer a revisão, fazendo simulados para ver onde eu estava errando, por que eu estava errando, aí eu voltava. Eu comecei a ver onde estava errado o estudo e conseguia consertar. Então, assim, aí eu fazia muitos exercícios e eu batia muito nessa tecla de continuar até eu conseguir entender. Então, me ajudou muito nisso e em seguir realmente a rotina, porque sem trabalhar, estudando de casa, seria difícil. Ter aquela rotina, acordar a tal horário, comer a tal horário, intervalo. Então, isso me ajudou muito, muito, porque aí eu consegui fazer um negócio, consegui fazer um cronograma muito bom, que me ajudou a usar todo o tempo disponível que eu tinha. Então, eu tinha o dia inteiro, então eu usava o dia inteiro. Eu gosto muito de ler, então, assim, livros de ficção, livros de romance, então eu usava os intervalos ou para ler ou para tocar violão, que eu gosto bastante também. A música para mim foi a companheira assim nos estudos, o tempo todo assim, ouvindo uma musiquinha de fundo. Então assim, usava para isso.
ou desenhar, ou então mandalas, e coisas que me acalmam. Então eu usava para isso. Aos fins de semana, ir num parque que tem aqui na cidade, aí ia jogar uma bola. Mas, assim, essa parte de sair de casa foi bem mais no final agora, que eu já tava mais confiante. Porque, assim, no primeiro ano foi mais questão, assim, de ficar aqui e fazer só coisa que é rápido, né? Eu separava uma meia horinha, ficava à toa, voltava pra estudar. Eu não vou ter ideia de quantos exercícios eu fiz. Fazia muitos. E eu não estudava só uma matéria por dia. Então eu fazia o máximo de listas que eu conseguia de cada conteúdo no tempo que eu tinha para estudar aquela matéria. Então, assim, foram inúmeros exercícios. Sim, eu vi que fazer exercícios solidificava muito mais o conteúdo do que ficar lendo ou do que ficar assistindo ou ouvindo algo sobre a matéria. Então eu vi que os exercícios, sim, era onde eu tinha que focar mais, era onde eu ia ver onde eu estava errando, onde eu já estava melhor. Então foi o meu foco mais, assim. Às vezes eu via um conteúdo que eu dominava mais, então às vezes não precisava nem ver tanto da videoaula. Aí eu já partia para os exercícios. Se eu via que estava dando certo, eu continuava. Se eu via que eu errei, eu voltava e via o vídeo. Então, assim, os exercícios me mostravam para onde ir, para onde voltar. Fui faixa preta, eu acho que foi o segundo ano que eu estava com o quadro. Ou foi o primeiro? Foi o primeiro ou o segundo ano, que foi quando, assim, a minha base estava horrível. Então eu tive mesmo que dar um gás para conseguir correr atrás do tempo perdido, né? Do tempo que eu não aproveitei direitinho na escola, estudando da maneira correta, porque eu não sabia qual era a maneira correta. Com essa base, sim. Eu ficava muito feliz no exercício de física, por exemplo, que antes eu não entendia nada, nem da base. E aí eu ia fazer um exercício que eu lia e eu ficava, nossa, eu acho que eu não vou conseguir. E eu, não, vou desenvolver. Começava através do método que o professor falava, de entender realmente a questão. Eu chegava no final, consegui. Eu ficava muito feliz, ia até mostrar para minha mãe, olha, eu consegui fazer isso aqui. Porque era coisa que eu não conseguia. Então, assim, era muito gratificante. Nossa, Deus! Caraca, eu não tinha nem ideia. Eu fiz 8.684 exercícios durante essa trajetória com o quadro. E eu não imaginava que tinha sido esse número. Pra mim é muito alto. Muito mais exercícios do que eu imaginava. E é porque foi ficando tão automático que eu só fazia, nem contava ou ficava, fiz tantas listas. Não, só ia fazendo e aproveitando ao máximo os exercícios que eu podia fazer, a quantidade, né? Que era muita lista pra fazer. E então eu tentei aproveitar ao máximo. Eu tive medo, bastante medo de não conseguir, porque batia uma insegurança muito grande, principalmente no começo. Comecei a ver que era mais difícil do que eu imaginava, e aí começavam os pensamentos de, não vai dar certo, acho que você tá batendo na tecla errada. Então foi bem difícil, assim. Teve uma fase, assim, que eu estudava, mas eu tava com muito medo, assim. E esse medo acabava atrapalhando, às vezes. Eu sou uma pessoa ansiosa, então, assim, às vezes... E eu falei que eu sou sentimental também, então, às vezes, eu ficava com tanto medo que eu não conseguia estudar o tempo ali que eu tinha programado pra estudar. Dava só uma angústia de não conseguir ficar pensando no futuro. Então, assim, foi um medo que me atrapalhou em determinado momento. O tempo que eu deveria estar estudando, eu tava de novo chorando. Eu chorei muito, assim, durante essa trajetória, com muito medo de não dar certo, de ter feito a minha mãe acreditar que ia dar certo e não ia dar certo. Então, assim, era realmente assim, eu não conseguia estudar. Eu tava ali em frente ao computador, mas eu tava naquela angústia. Então, em um momento foi muito difícil. Uma coisa que eu fiz bastante foi voltar a ler depoimento, voltar a ver vídeos das aprovações, ver por que eu tava acreditando que ia dar certo.
ver por que eu acreditei que ia dar certo, entender que esse medo não fazia sentido, porque eu já tinha visto que dava resultado. Então, assim, eu fazia isso. As frases de motivação que eu tinha, eu parava, olhava, começava a ler de novo, pra tentar me acalmar no sentido de que eu tava fazendo o que tinha que ser feito. Então, uma hora eu iria colher os frutos. Mas aí, nesses momentos, assim, que eu ficava pensando no futuro, eu esquecia disso. Então, esse que foi o bom de eu ter feito isso, de escrever e colocar ali, porque eu funciono com essa automotivação, assim. Então, isso ajudou bastante. Fora ver o pessoal, assim, comentando lá, vendo que eles estavam também com dúvida. Tinha gente que também tinha medo. Então, assim, ver que eu não tava sozinha, assim, nesse medo de não dar certo, mas que tava fazendo o que precisava. Então, não fazia sentido. Teve uma época que teve grupo no WhatsApp. Eu nunca comentei, assim, que realmente eu sou bem reservada, bem na minha. Mas, assim, eu via que tinha mais gente passando pela mesma coisa. Então, ver isso, não que seja bom passar por isso, mas ver que você não está sozinha passando por isso, acaba sendo mais fácil lidar com a situação. Saber que vai passar. Saber que não é exclusivamente um problema só com você. Não. É normal acontecer isso durante a trajetória. Então eu fui entendendo isso e aí foi me ajudando. Disciplina. Com certeza, disciplina e paciência. Disciplina para conseguir seguir os horários, para conseguir aproveitar todo o tempo. E paciência na questão de ir passo a passo nos exercícios, ver a base bem certinha, começar dos fáceis, ir para os médios, até conseguir chegar onde eu quero chegar, que eram os exercícios mais difíceis para o vestibular. Assim, me ajudou muito a ter disciplina e paciência. Quando eu passei na Unicamp, porque apesar de querer muito isso, eu ficava, não, mas teve gente que deve ter estudado mais, eu não sei se eu fui muito bem. E aí, ano passado, quando eu passei em estatística, eu fiquei, assim, muito surpresa por ter conseguido. E assim, foi muito gratificante. E eu consegui, assim, ter muito mais confiança para esse ano ir lá fazer a prova. De novo. Como eu disse no começo, meu sonho era as Forças Armadas. Era entrar no Exército, especificamente. E aí, ano passado, eu passei na prova do Exército, na ESA, na Escola de Sargentos do Exército. Não, Escola de Sargento das Armas. Mas fiz todo o processo e acabei não entrando para as vagas. Fui aprovada, mas não classificada. E aí eu entrei. Falei, vou estudar, vou entrar na Unicamp, vou fazer Unicamp mesmo. Na primeira semana, eu não conseguia me sentir satisfeita. Não no sentido de que não fosse uma universidade boa, mas no sentido de não ter tentado, assim, até onde eu poderia tentar, sabe? Se eu poderia fazer a prova de novo, então por que não fazer? Já que era um sonho, assim. Então, após uma semana de matrícula, de estar estudando, eu achei melhor cancelar, desistir da vaga, deixar para uma outra pessoa que fosse estudar logo, que poderia entrar aquele ano, porque assim, eu não estava bem mentalmente comigo mesma para desistir ainda das Forças Armadas. Então, assim, não foi uma dor, assim, desistir, mas eu ainda, assim, me deu confiança de saber que eu poderia estar fazendo, já poderia estar estudando lá, mas que eu estava optando por tentar mais uma vez. Eu tentei um curso diferente, porque eu queria fazer um curso noturno. Então, para poder trabalhar, porque querendo ou não, não quero ter que exigir dos meus pais isso, não quero que eles se sintam assim, na obrigação de me ajudar de alguma forma. Então, eu queria um curso noturno, e aí eu escolhi análise e desenvolvimento de sistemas, porque eu sei que é um curso que tá muito bom no mercado de trabalho, e eu realmente gosto também. Eu fiz um ano de robótica, então eu vi que talvez tivesse um pouco a ver, achei que tivesse um pouco a ver, então assim, foi mais por isso, achei que pelo gosto, pelo mercado de trabalho,
E aí eu escolhi por isso. No mercado eu trabalhava como empacotadora. Eu entrei com 17, mas nesse momento que eu pedi demissão, eu já estava indo para a área de delivery do mercado. Então, assim, era uma área bem melhor, ia ter meu escritóriozinho. Mas, assim, era muito bom para quem estava lá. Então, assim, eu tentei enxergar a longo prazo. Imagina, eu continuar aqui, eu me dedicar aqui, o máximo que eu vou poder chegar sei lá, talvez a gerência de um mercado um dia, mas não batia, assim, com meus gostos, assim, sabe? Assim, foi uma experiência bacana, mas eu não via isso, não conseguia ver no futuro, assim, sabe? Eu me vendo feliz lá. Porque eu acho que o melhor é sempre estar tentando crescer, se desenvolver profissionalmente na vida. Então, assim, pra mim, o máximo de crescimento que eu via era, sei lá, uma gerência em 20 anos, porque tinha gente lá que estava há 10 anos e conseguiu chegar a uma liderança de setor. Então, assim, não fazia sentido pra mim. Eu sempre tive muito isso de querer crescer, de querer sempre mais, talvez as coisas mais difíceis, sempre quis me desafiar. Com certeza, eu vi muita oportunidade nesse curso, porque é um curso mais fácil, talvez, de encontrar emprego. E por ser na Unicamp, tem muitas empresas que vão direto lá para buscar estudantes de lá para serem seus funcionários. Oportunidade de fazer intercâmbio estando nessa área também. Então, assim, eu vi que daria para fazer muita coisa assim durante a minha vida cursando esse curso. Olha, a minha reação não vai ser tão diferente da minha trajetória. Eu chorei, porque eu fui aprovada em primeira chamada e eu não esperava isso de jeito nenhum. Ano passado eu entrei na 5ª chamada. Então eu tava assim, tanto que não fui nem eu que vi meu nome nos aprovados, um professor que viu meu nome. Pô, Marcela, você conseguiu? Então, nossa, foi surreal assim pra mim. Fiquei muito, muito feliz mesmo. Meu professor me mandou um print. Assim, é você, não é? O meu nome completo lá. Aí eu, como assim? Já saiu o resultado, porque foi antecipado, né? Ia ser num dia, eles lançaram antes, então eu não tava nem pesquisando, não tava assim, achando que eu ia passar na primeira chamada. Então eu não tava mesmo, assim, me preocupando tanto. Então a notícia veio dele. Sim, eu moro com os meus pais, minhas 2 irmãs. Então, assim, quando eu contei pra eles, eles ficaram, como assim? E eles ficaram muito surpresos na questão da primeira chamada, porque realmente, ano passado, foi bem demorado pra eu conseguir. Então, eles ficaram muito, muito felizes mesmo e me apoiaram, falaram, vai. Porque eu passei no polo que é em Limeira, então ficou 80 quilômetros daqui de casa. Mas eles falaram, vai, a gente vai te ajudar. Então, assim, foi muito bom, assim, ver a reação deles, sabe? Ver que eles viram, ver que eu consegui aproveitar todo o suporte que eles me deram. Todos aqui, né? Meus pais, minhas irmãs, eu precisava de silêncio, eu precisava de tranquilidade, assim. E eles me apoiaram muito e ver que isso deu resultado foi muito incrível. Nossa, eu olho pra trás, eu vejo, assim, que parecem ser 2 pessoas totalmente diferentes, assim, sabe? Eu precisava ter chorado, precisava ter passado por todas aquelas dificuldades pra chegar no agora, sabe? E fora essa parte de ter sido difícil, agora quando eu vejo algo difícil, a minha reação é, ok, você vai conseguir, agora tá difícil, mas lá na frente você vai conseguir. Porque foi isso que aconteceu. Exercício que era muito básico, eu não conseguia. E aí eu olho pra trás, que na época eu achava muito difícil. Mas eu olho pra trás agora e falo, nossa, não é difícil. Então, assim, sempre agora que, ainda mais nesse curso, análise e desenvolvimento de sistemas, eu não sei nada, assim, basicamente, né, pra estar lá. Mas eu olho, assim, no sentido de que é mais um desafio, e que é só ter paciência, ter disciplina, que eu vou conseguir resolver. Para quem está começando a estudar agora,
Eu diria tenha calma. Não é só você que tá passando por isso. No começo é difícil, no começo é muito difícil, mas é só persistir, é só continuar tentando, que vai sair, uma hora vai dar certo, vai começar a entender, as coisas vão começar a se encaixar e vai ficar mais fácil, porque é gradativo. Ninguém consegue já resolver um difícil sem ter uma base. Então, o processo pode ser doloroso, pode ser angustiante por não saber se vai dar certo, mas é a formulinha, é sentar, é estudar e vai dar certo.